Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. O título da mensagem desta manhã é Tomados pela plenitude de Deus. Tomados pela plenitude de Deus. Diz assim comigo: como poderei ser tomado pela plenitude de Deus? O Espírito do Senhor hoje quer falar connosco, irmãos, de como nós poderemos ser tomados pela plenitude de Deus. Irmãos, é algo muito importante, é algo muito forte. E por isso eu quero te convidar a tu poderes preparar o teu coração para ouvires a palavra do Senhor, ouvires a palavra de Deus que vai produzir fé, que vai produzir mudança na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Já abriram Efésios capítulo 3. Efésios 3, 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Já todos abriram? Amém? Diz assim, eu vou ler. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está aqui a escrever aos Efésios, à igreja em Éfeso, e ele está a dizer assim: por este motivo eu me coloco de joelhos diante do Pai. E diante do Pai eu oro, para quê? Para que a igreja em Éfeso pudesse ser o quê? Tomada da plenitude de Deus. Deixa-me fazer uma pergunta. O que é a plenitude de alguma coisa? O que é a plenitude de alguma coisa? A palavra plenitude vem da palavra pleno. E o que é uma coisa plena? É uma coisa completa. É uma coisa cheia. É uma coisa perfeita. É plena. Ok? Quando Paulo diz: eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que vocês possam ser tomados da plenitude de Deus, o que Paulo estava a orar e a pedir é que a igreja em Éfeso pudesse ser o quê? Cheia da presença de Deus, cheia da perfeição de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do amor de Deus, cheia de quê? Da presença de Deus. Irmãos, aquilo que eu mais quero é que eu possa ser tomado por essa plenitude. E quero que essa mesma plenitude possa também encher cada um de vocês. Que a nossa igreja possa ser uma igreja chamada e conhecida como uma igreja cheia da plenitude de Deus. Irmãos, aquilo que nós mais desejamos é Deus, é a presença de Deus, é sermos tomados. Eu gosto desta palavra, ser tomado pela plenitude de Deus. É como que quando Deus vem sobre alguém e o enche, ao ponto de tu deixares de ter Deus, tu passas a ser parte de Deus. Tu não tens só Deus na tua vida, tu passas a ser parte de Deus. Porquê? Porque a sua plenitude te alcançou. Então, irmãos, neste texto nós vemos que o apóstolo Paulo ele intercede a favor da igreja de Éfeso, e hoje
estas mesmas palavras o Espírito Santo está a trazer para nós aqui hoje, para Portugal, 2018, Lisboa, Embaixada Cristã, para que todos nós também possamos ser cheios da plenitude de Deus. A questão aqui é como é que eu posso ser cheio dessa plenitude? Como é que eu posso ser tomado por essa plenitude? Segundo o texto, e vamos ler outra vez o texto, segundo este texto, no verso 18 diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, diz comigo, largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, eu só posso ser tomado pela plenitude de Deus quando eu conhecer a largura de Deus, o comprimento de Deus, mais a altura e a profundidade. Por outras palavras, quando eu estiver aonde? Quando eu estiver dentro, submergido, batizado em Deus. Irmãos, eu não sei se vocês gostam de água, piscina, mar. Eu gosto. E quando eu entro no mar, eu gosto de mergulhar. E gosto quando eu estou assim, completamente submergido na água, eu gosto de abrir os olhos e eu gosto de olhar à minha volta. E gosto de olhar para cima e ver o sol a refletir na água. Gosto de olhar para baixo e ver o chão. Gosto de olhar para o fundo e tentar alcançar o máximo que os meus olhos conseguem ver. E quando eu estou dentro da água do mar, neste momento eu consigo entender qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura e qual é o comprimento daquele momento. E sinto-me tão pequenino quando eu vejo aquela imensidão de água à minha volta. Irmãos, para nós podermos ser tomados da plenitude de Deus, nós temos que ser batizados em Deus. Nós temos que ser mergulhados em Deus. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz, que a única forma de eu ser batizado em Deus é quando eu compreendo o amor de Deus. Porque Deus é amor, e quando eu sou alcançado por esse amor, quando eu conheço esse amor e faço esse amor conhecido aos outros, é quando eu estou de facto aqui a mergulhar em Deus. E a entender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do meu Deus. Por isso é que Paulo diz a seguir, olha o que é que ele diz a seguir. Verso 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, não tem como nós sermos cheios da plenitude de Deus, não tem como sermos tomados da plenitude de Deus sem conhecer o amor de Deus. E é exatamente no conhecimento do amor de Cristo que nós somos não só batizados em Deus, mas somos tomados pela sua plenitude. Conhecendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da sua presença, da sua glória. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos onde tu estás. Diz ao Senhor: eu quero, meu Pai. Neste momento eu quero que tu possas retirar as escamas dos meus olhos. Eu quero, Senhor, hoje, através da tua palavra, eu quero mergulhar, eu quero ser submergido na tua presença. E eu quero entender, eu quero compreender qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade da tua presença, da plenitude da tua glória. Eu não quero apenas entender qual seja a altura, eu quero mais. Eu quero, Senhor, entender as 4 dimensões da tua presença, Senhor. E por isso hoje eu quero que tu te reveles a mim, que tu te reveles para que eu possa conhecer o amor de Cristo e, ao conhecer o amor de Cristo, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Paizinho, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa esta palavra. Ó Deus, que não seja as minhas palavras, mas as tuas palavras em mim.
Ó Deus, e que a pregação não seja apenas palavra de sabedoria humana, mas que seja hoje a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Senhor, fala através das minhas palavras. Senhor, ministra na vida da tua igreja, para que nós possamos ser daqui cheios da plenitude, cheios da tua plenitude. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então em primeiro lugar, eu quero falar à igreja, a vocês, sobre a profundidade do amor de Deus. Primeiro ponto, profundidade. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, aqui nós conseguimos entender qual é a profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Em primeiro lugar, irmãos, repara neste texto. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, não teve o quê? Por usurpação ser igual a Deus. Isto significa o quê, irmãos? Significa que, para tu entenderes a profundidade do seu amor por ti, tu tens que entender em primeiro lugar quem Deus era e onde Deus estava. Ou melhor, quem Jesus era e onde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus subsistia como o verbo de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz em João, 1 João capítulo 1 diz lá assim, que no princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus, ele antes de se fazer carne, ele existia sob de que forma? A palavra de Deus, certo? E a Bíblia diz-nos que ele estava com Deus, que ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor de todo o céu e de toda a terra. Mas a Bíblia diz que ele, o que é que ele fez? Ele abdicou dessa glória, ele abdicou dessa majestade, ele abdicou da sua forma glorificada e fez o quê? Segundo este texto, o que é que ele fez? Se fez homem. Ele se aniquilou. O que é aniquilar? Ele se reduziu. Ele se enfraqueceu. Ok? Então, irmãos, olhem para mim. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele era Deus. Ele era o verbo de Deus, ele era a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que por amor a nós, ele se fez homem. Ele se aniquilou a si mesmo. Ele tomou a forma da sua própria criatura. Ok? E depois diz mais, que ele não só abdicou da sua glória, como se fez semelhante à sua própria criação, mas ele não só fez isso. A Bíblia diz mais que ele veio para servir a sua própria criação. A Bíblia diz que ele não só simplesmente deixou de ser Deus, a glória de Deus, aquela majestade de Deus, como ele não só tomou a forma humana, como veio para servir o homem. E veio servir o homem de que forma? Morrendo pelo homem, tomando o lugar de condenação do homem. A Bíblia diz-nos, irmãos, em 2 Coríntios 5, 21, diz que ele se fez pecado. A Bíblia diz em Gálatas 3 que ele se fez maldição. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele se fez enfermidade por amor a nós. Repara, Deus não só deixou a sua glória,
como se fez semelhante à sua criação, e quando estava em forma da sua criação, serviu a sua criação, fazendo-se o quê? Passar no lugar dela, fazendo-se pecado, maldição e morte. Ele morreu. A Bíblia diz que ele se fez enfermidade naquela cruz do Calvário. E diz mais, que quando ele morreu, foi aonde? Efésios 4 diz o quê? Diz que ele desceu até ao inferno. Ele desceu ao inferno, em teu e em meu lugar. Sabes porquê que eu não vou mais ao inferno? Sabes porquê que é impossível o Ismael ir ao inferno? Ou ser lançado no inferno? Porque Jesus já lá esteve em meu lugar. Rui, tu já estiveste no inferno, sabias? Lourdes, já estiveste no inferno. Quando é que vocês estiveram no inferno? Há 2000 anos, quando Jesus foi ao inferno. Porque ele foi em nosso lugar. Agora repare, irmão. Sabes qual é a profundidade do amor de Deus? A profundidade foi o lugar onde ele estava. O lugar onde ele estava. E até onde é que ele desceu por amor a ti. Ele era Deus. Mas a Bíblia diz que ele se reduziu, até ser lançado no inferno por amor a ti. Diz comigo, a profundidade do amor de Deus é a distância desde o lugar onde ele estava até o lugar onde ele desceu, até o lugar onde ele caiu por amor a mim. Que grande profundidade tem o amor de Deus. Que grande profundidade. Amém, irmãos? Segundo, a altura do amor de Deus. Vamos ver a altura? Qual é a altura? Vamos lá. Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Efésios 2. Vamos ler o verso 4 ao verso 9. Diz assim. Efésios 2, 4 a 9. Diz assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, por amor, juntamente com Ele nos ressuscitou. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus, não foi? A Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, não foi? A Bíblia diz-nos, irmãos, que tu e eu fomos ressurretos em Cristo Jesus. A Bíblia diz-nos, irmãos, que Jesus, ele estava aonde há bocadinho? Aonde é que ele foi? Até onde ele caiu? Ao inferno. Efésios 4 diz lá que Jesus, ele desceu até ao Seol. Palavra grega que está lá, Hades. O Hades é a palavra para inferno. E a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. E há muita gente que diz hoje assim, mas como é que é possível Jesus ter descido ao inferno? É possível porque na cruz Jesus se fez aquelas 3 coisinhas que eu te falei. Ele fez pecado, ele se fez maldição e ele se fez enfermidade. E onde é que o pecado, a maldição e a enfermidade é lançada? Aonde? No inferno. Então Jesus, ele não foi ao inferno como Deus. Ele foi ao inferno como homem. Em meu lugar, em teu lugar. Como o quê? Como punido pelo meu pecado, pela minha maldição e pelas minhas enfermidades. Só que a Bíblia diz que Jesus no inferno, o que é que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, que é omnipresente, até no inferno o Espírito Santo está. Já pensaste nisso? Porque ele é omnipresente, ele está em todo lado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vivificou Jesus.
A Bíblia diz-nos, irmãos, quando Jesus desceu ao inferno, ele pregou aos espíritos em prisão. Ele disse assim: eu sou aquele que vim para vos levar daqui. Porque quem é que estava no inferno naquela altura? Vocês sabem, antes de Jesus vir, a Bíblia diz que havia uma coisa, um lugar que se chamava o seio de Abraão. Já ouviram falar do seio de Abraão? E o seio de Abraão, segundo a parábola de Jesus, aquela parábola do rico e do Lázaro, o seio de Abraão era no mesmo lugar do inferno. Tanto é que eles olhavam um para o outro. E o que é que o Lázaro, ou melhor, o que é que o rico disse a Abraão? Diz a Lázaro para molhar o seu dedo na água e vir refrescar a minha língua, que estou em grande sofrimento. E o que é que Abraão respondeu ao rico? No inferno: é impossível nós que estamos aqui aonde? No seio de Abraão, passarmos para aí. E é impossível vós passardes para aqui. Porque Deus colocou o quê? Um abismo que separa estes dois lugares. Então, o inferno era um lugar de dor. Não era um lugar de dor. A Bíblia diz que o rico estava em sofrimento. Mas que do lado de cá, de Abraão, o pobre, o Lázaro, estava em quê? Em paz. Agora, eles estavam lá para quê? Eles estavam presos, certo? Mas estavam lá porquê? A aguardar o quê? A aguardar a vinda do Messias. Por isso a Bíblia diz lá em Efésios 4 que Jesus levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? A prisão. Jesus levou presa a prisão. E fez o quê? Quando Jesus desceu ao inferno, irmão, ele fez duas coisas. Ele foi ter com Satanás e tirou-lhe as chaves do inferno e da morte. Do tipo: a partir de agora, até eu mando na tua casa. Porque as chaves da tua casa agora quem tem sou eu. Por outras palavras, só vai para o inferno hoje quem Jesus quiser, não é quem o diabo quer. Ele tirou, diz a Bíblia em Apocalipse, eu sou aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Ele tirou as chaves do inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão. O que é que ele disse aos espíritos em prisão? Aqui estou eu. Agora imaginem a festa que deve ter sido para Lázaro, para Abraão, para todos os profetas, para o rei Davi, todos os que morreram antes de Jesus vir como Messias. Porque todos os que morreram antes de Jesus vir, morreram no quê? Na fé de que o Messias virá. Hoje nós morremos na fé de que ele já e volta. Estão a entender? Em fé. Uns morreram na fé que ele viria, outros morrem na fé de que ele vai voltar. Porque é pela fé, como Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, o interessante aqui, irmão, é que quando Jesus se apresenta, eu gostava de estar lá, irmão. Oh, que bênção que deve ter sido. Jesus chega lá, vence o diabo na casa dele, arranca as chaves do inferno e da morte, prega aos espíritos em prisão e diz: aqui estou eu para vos tirar daqui. E leva cativo o seio de Abraão até ao paraíso. Agora imaginem como é que aqueles que estavam no inferno devem ter sentido. O rico da parábola, como é que ele se deve ter sentido? Já pensaram nisso? Então, irmãos, hoje, olha para mim. Jesus foi ao inferno. Ele ressuscitou. Levou cativo o cativeiro. A altura do seu amor é... Quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele não só ressuscitou, mas ele fez mais o quê? Ele subiu ao céu e ele entrou aonde? No tabernáculo eterno. Ele entrou na presença de Deus. Ele apresentou o seu sangue como remissão dos meus pecados e dos teus pecados. E a Bíblia diz-nos que ele nos fez assentar... Aonde? Nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Paulo está a dizer o seguinte: a altura do amor de Deus foi o lugar de onde ele veio até o lugar onde ele te transportou pelo seu amor. Sabes porquê que eu hoje posso expulsar demónios? Sabes porquê que eu hoje posso curar os enfermos?
Porque a Bíblia diz-nos que Jesus viu o diabo cair do céu como um raio. O diabo caiu do céu. E eu subi ao céu. A diferença é só esta. Hoje, o diabo, ele já não está no céu. Ele caiu do céu. E quem está no céu hoje? Sou eu e és tu. E quando eu estou a falar em céu, não estou a falar em lugar físico. Estou a falar numa posição de autoridade. Céus significa não só o lugar onde Deus está, mas significa a autoridade. Quer dizer que Satanás caiu e tu e eu, por causa do amor de Deus, subimos e nos assentamos. Nos assentamos. Irmão, tu estás hoje aqui na terra, certo? Mas espiritualmente, tu estás assentado lá nos lugares celestiais. Então, irmão, quando tu estiveres perante uma situação na tua vida difícil, tu não podes olhar para aquela situação como se estivesses na terra. Como se estivesses no mesmo nível que esse problema. Tu tens que olhar para essa situação da forma como a Bíblia diz que tu deves olhar. E como é que a Bíblia diz que tu deves olhar? De cima para baixo. Deves olhar do lugar de quê? De autoridade onde Deus te colocou para o problema. Porque foi essa a forma como Davi olhou para Golias. Lembram-se de Davi e Golias? Como é que Davi olhou para Golias? Davi não olhou para Golias assim. Davi olhou para Golias assim. Porque ele olhou para Golias com os olhos de quê? Com os olhos da fé. Com os olhos de Deus. Então, irmãos, para tu seres tomado da plenitude de Deus, tu precisas de entender qual é a profundidade e precisas de entender qual é a altura. E qual é a altura? A altura é que a Bíblia diz-nos que tu ressuscitaste com Jesus Cristo, que tu ascendeste aos céus e que tu foste assentado nos lugares celestiais em Cristo. Agora, o facto de eu estar assentado nos lugares celestiais em Cristo, o que é que isto significa? Significa que eu sou filho de Deus. Significa que eu estou hoje escondido na presença de Deus. Por isso é que Colossenses 3:3 diz lá assim: vós já estáis mortos e a vossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Isto é, hoje, meu querido, pela fé, tu podes te posicionar aonde? Na presença de Deus, sentado nos lugares celestiais, vivendo uma nova natureza que Ele te deu, a natureza de filho. Tu já não és mais simplesmente a criatura de Deus. A Bíblia diz que Deus te fez filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Diz lá assim: ora, se sois filhos de Deus, sois também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então hoje, meu querido, tu precisas de entender o seguinte: para eu ser tomado da plenitude de Deus, eu preciso de entender o que é que Ele... até onde é que Ele desceu por amor a mim. E segundo, eu tenho que entender até onde é que Ele subiu por amor a mim. Então hoje, meu querido, quando tu entendes isto, quando tu tens revelação disto, tens revelação de que Deus por amor a ti pagou um preço muito alto. E quando tu tens a revelação de que Ele não só pagou esse preço, mas Ele te glorificou nele, Ele te levantou nele e Ele te colocou lá nos lugares celestiais ao ponto de fazer de ti não só filho de Deus, mas herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. É algo tremendo, irmãos. É algo, irmãos, que realmente, ao entender isto, nós realmente começamos a perceber a plenitude de Deus. E sabes, irmão, a Bíblia diz-nos que quando Jesus nos levou, a Bíblia diz que Ele não só nos constituiu filhos, mas a Bíblia diz que Ele nos constituiu participantes da divindade. E isto, irmãos, é algo que eu ainda não consigo entender. É algo que hoje nós não conseguimos entender, mas é algo que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus nos fez participantes da divindade, da natureza de Deus. Abre tu a Bíblia, vamos ver isso. Em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda epístola de Pedro, segunda carta
Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4. E vamos ler. Olha o que é que a Bíblia diz-nos. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a Bíblia diz-nos, irmãos, que Deus, Ele fez tudo o que Ele fez, para que tu te tornasses participantes da natureza divina. Natureza divina. Por isso é que a Bíblia diz em 1 João 3,2. Olha o que é que a Bíblia diz em 1 João 3,2. Vamos ver. 1 João 3,2. Olha o que é que Jesus, o que é que João, cheio do Espírito Santo, ele diz. Olha aqui. Olha o que é que ele diz. Vamos ler. Lê lá aí, na tua Bíblia. Vê assim. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Diz assim comigo. Agora, eu sou filho de Deus. Mas ainda não é manifesto, ainda não é revelado o que eu vou ser. Eu não sei se tu estás a apanhar isto. É que a maioria dos cristãos pensa que o ser filho de Deus é o fim. Pastor Evandro, a maioria dos crentes hoje pensa que o fim é o ser filho de Deus. Aleluia! Vou para o céu! Glória! Vou para o paraíso, vou ser filho de Deus. Só que João está a dizer o quê? Amados, agora somos filhos de Deus. Então o ser filho de Deus é para agora. Mas diz mais, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então quer dizer que há mais. Há mais, por isso é que Paulo diz assim, que esta leve e momentânea tribulação não se compara com aquilo que tu hás de ser. Olha aqui, olha ali. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Irmãos, olha para mim. Jesus, Ele veio como Filho de Deus, não foi? Ele morreu na terra como homem, foi ao inferno, ressuscitou como Filho de Deus, subiu ao céu. Mas quando Ele subiu ao céu, Ele se assentou aonde? No trono. E quando Jesus se assenta no trono, Ele deixa de ser o Filho de Deus, Ele passa a ser o quê outra vez? Passa a ser Deus. Porque Ele era o quê? Deus que se aniquilou. Então quando Ele foi glorificado, Ele voltou a ser o quê? Deus. Certo? Amém? Agora, a Bíblia diz que esse Deus maravilhoso que se fez homem por amor a mim e a ti, que essa é a dimensão da sua profundidade, foi que Ele se tornou homem por amor a mim. A Bíblia diz que Ele não ficou como homem e Ele não permaneceu como homem. A Bíblia diz que Ele voltou a assumir a sua divindade. A questão é que Ele não foi sozinho. A questão aqui é que a Bíblia diz que Ele deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito. Quer dizer que hoje, agora, somos filhos. Porque ainda estamos aonde? Na terra. Mas quando Ele se manifestar, e Ele vai se manifestar como quê? Quando Jesus voltar a segunda vez, Ele vai vir como Salvador, como homem, para sofrer, ou Ele virá para reinar e para governar toda a terra? Ele virá como? Como Deus, como Rei. A Bíblia diz-nos, irmãos, olha ali o que é que está a querer dizer. A Bíblia diz que ainda não é manifesto o que tu vais ser, mas uma coisa eu sei, que quando Ele vier, nós vamos ser como Ele é. E se Ele voltará como Deus, então significa que eu também, não sei como, mas eu serei como Ele é. Isto, irmãos, é algo muito, 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 não dá para entender. Esta é a grandeza, a altura do amor dEle. Ele não só nos salvou, Ele não só nos adotou, Ele nos fez um com Ele. Ele nos fez um só com Ele. A Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. Olha o que é que a Bíblia diz em João. Vamos abrir João. Olha o que é que Jesus ensinou. João 10, 33 a 38. João 10, 33 a 38. Olha o que é que a Bíblia diz-nos. Vamos ler.
as palavras de Jesus. Amém? João 10, 33 a 38. Diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfémia, e porque sendo tu homem te fazes Deus. O que é que Jesus... Porquê é que eles queriam apedrejar Jesus? Eles agarraram em pedras, porque Jesus disse uma coisa. O que é que Jesus disse? Jesus disse que ele era Deus. Ele disse assim: antes de Abraão ser, eu era. Ou melhor, ele não disse era. Ele disse: antes de Abraão ser, eu sou. E quando ele disse o eu sou, esta expressão eu sou, os judeus, não sei se vocês sabem, mas o verbo ser não existe em hebraico. Para ti não existe, existe para as coisas, mas para ti não existe. Porquê? Porque o eu sou é o nome de Deus. O nome de Deus é eu sou o que sou. Não foi assim que ele se manifestou a Moisés, quando Moisés disse: quem és tu? A quem hei de anunciar a Faraó? E Deus disse o quê? Eu sou. Quando Jesus virou-se para os judeus e disse assim, eles disseram: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: filhos de Abraão, antes de Abraão ser, eu sou. Meu irmão, os judeus agarraram nas pedras para apedrejar Jesus. E Jesus disse: o que é que vocês querem fazer? E eles responderam: nós vamos te apedrejar, não é por aquilo que tu tens feito de bem, mas é por a blasfémia que tu disseste. Porque estás a fazer o quê? Igual a Deus. Olha o próximo versículo. Tornou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Próximo. Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas? Porque eu disse, eu sou filho de Deus. Próximo. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Próximo. Mas se as faço, embora não me criais em mim, crede nas obras, para que entendesse, saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que Jesus está aqui a dizer é que Ele não só é Deus, como a própria Escritura diz que aqueles que recebem a palavra de Deus se tornam deuses. É o que Jesus está aqui a dizer. Estão a entender o que eu estou a dizer? O que Jesus, e Ele até diz assim: e a palavra não pode ser anulada. O que é que diz a vossa lei? A vossa lei diz que aqueles que recebem a palavra se tornam deuses. E vocês estão a dizer que me vão apedrejar porque eu disse que eu era filho de Deus? Então, como é? Agora, o ponto aqui importante no contexto que eu estou a trazer para vocês é de que tu não só és filho de Deus, mas a Bíblia diz que tu és participante da natureza de Deus, que tu serás semelhante a Ele. E aqui claramente Jesus diz que aqueles que recebem a palavra se tornam deuses. Deuses no sentido de quê? De que Deus passa a viver neles, de que Deus se expressa neles e que Deus se manifestará através deles. Amém? Então, irmãos, qual é a altura do amor de Deus? A altura foi até onde Ele caiu e como Ele subiu e até onde Ele subiu por amor a ti. Por amor a ti. Irmãos, hoje, irmãos, Deus, o Senhor Jesus, Ele está sentado no trono. Ele está lá. E a forma que Ele tem, a forma que Ele se apresenta, é como homem. Um homem glorificado. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Então, isto é algo tremendo, irmãos. É algo que nós não conseguimos entender. Se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos e não nos revelar, nós não vamos entender, irmãos, estas coisas. Por isso é que Paulo diz assim: eu me ponho de joelhos e oro ao Pai para que vocês entendam, porque é alguma coisa tão grande, tão maravilhosa, que se tu não entenderes isto, tu não vais conseguir entender e ser tomado pela plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o próximo aspecto. Qual é o próximo aspecto? Vamos ver a largura. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 2, ou melhor, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 a 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, ou carta de Paulo a Timóteo, 2, 4 a 6. Diz assim: o qual deseja que
todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, ou porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual é a largura do amor de Deus? Qual é a largura da dimensão da plenitude de Deus? Qual é? É que o amor de Deus e a presença de Deus é para todos os homens. Esta é a largura. É para todos. Ele morreu para todos. Ele morreu por todos. Em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Em Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que o amor de Deus e a plenitude de Deus, a sua largura, Ele é para todos. Ele te alcança, Ele te atinge. Independentemente de quem tu sejas, da raça que tenhas, do conhecimento que tenhas, do nível académico que tu tenhas, a presença de Deus é para todos. Entendes o que eu estou a dizer? E há muita gente que o diabo tem oprimido, convencendo essa pessoa, através de pensamentos na sua mente, de que ela não merece o amor de Deus. De que ela não é digna do amor de Deus. Há muitas pessoas hoje que, por causa de coisas que fizeram, a Bíblia diz-nos que, pelos nossos pecados, nós fomos separados da glória de Deus, não é? Diz assim, o salário do pecado é a morte, porque todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. E há muita gente que está a ser vítima do engano de Satanás por causa do pecado. É verdade que o pecado faz separação do homem de Deus, mas o tempo verbal tem que ser corrigido. O pecado já não faz mais separação. O pecado fez separação. Hoje temos a graça. E a graça, ela anulou a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e vida, ela anulou a lei do pecado e da morte. É verdade que o pecado nos afasta de Deus, mas só quem permanece no pecado é que permanece separado de Deus. Todo aquele que é alcançado pela graça passa das trevas para a luz, da morte para a vida, do poder de Satanás para Deus. Então, irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Não há pecado hoje suficientemente forte para te afastar de Deus. Não há erro suficientemente grave que te afaste de Deus. A única coisa que te afasta de Deus é se tu permaneceres nesse erro. Porque a salvação não é um bilhete que a gente tem que nos leva para o céu, como muitos pensam. A salvação é um caminho. Enquanto eu estiver no caminho, eu estou salvo. No dia em que eu saio do caminho, eu deixo de estar salvo. Porque a Bíblia diz em 1 João 5:12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que enquanto eu estiver Jesus, enquanto eu estiver no caminho que é Jesus, eu tenho a certeza da vida eterna. Mas no dia em que eu saio desse caminho, então eu deixo de estar o quê? Aonde? No Filho. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, eu não vejo a salvação como algo que tu tens ou que tu deixas de ter. Por isso é que é errado nós dizermos assim, a gente pode perder a salvação. Eu não posso ver a salvação como algo que se perde. Eu posso ver é que Jesus pode ser perdido. E quem tem o Filho tem a vida. Estão a entender? A salvação é a consequência de ter Jesus na tua vida. Se tu perdes Jesus, tu deixas de estar no estado da salvação. Estão a entender o que eu estou a dizer? No caminho da salvação. Então, hoje é importante os irmãos entenderem isso. Porque há muita gente que não entende as coisas assim. A pessoa, até há um provérbio, uma expressão que se diz, salvo uma vez, salvo para sempre. É verdade, desde que tenhas o Filho. Se tiveres o Filho, salvo uma vez, salvo para sempre. Ninguém te arrebatará das mãos dele. A Bíblia diz, ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém. Mas a ovelha, se quiser sair da casa do pai, pode sair. A Bíblia diz que o filho estava na casa do pai, mas ele disse, pai, dá-me a minha herança porque eu não quero mais estar na tua casa. Isso é eu. Agora, diz-me uma coisa, se o filho tivesse morrido lá no meio dos porcos, ele morria na casa do pai.
Não, morri nos porcos. Então, irmãos, isto é muito importante, porque há muita gente que pensa assim, Deus é amor, então eu sei que um dia, eu não sei quando, mas eu vou estar com Ele. Irmão, se tu estiveres no meio da porcaria, tu vais ficar na porcaria, vais morrer na porcaria, vais viver eternamente na porcaria. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. João 3,18 diz, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus não condena, Deus salva. A questão é se tu já és salvo ou não. Porque se tu não és salvo, tu já estás condenado. E não é Deus que te condena. Quem é que te condena? Tu próprio, pelo teu pecado, pela tua desobediência, é que te condenaste. É o que a Bíblia diz, é a mensagem da Bíblia. Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno é resultado do quê? Da falta da presença de Deus. Por exemplo, não sei se vocês sabem, percebem um bocadinho de física. Física, a disciplina física. Física, segundo a física, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Segundo a física, as trevas não existem. O que existe é a ausência da luz. Então, se tu entenderes isto, a morte eterna não existe. O que existe é a ausência de Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? A ausência de Deus é que te leva ao quê? À morte eterna, ao inferno, à destruição, ao castigo eterno. Entendem o que eu estou a dizer? Então, não podemos ver Deus dar algo que Ele não tem. Deus não pode dar uma coisa que Ele não tem. Ele não tem morte em si, Ele é vida. Ele não tem... Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, por exemplo, o Velho Testamento diz que Deus matou, que Deus mata. Mas o que nós temos que entender é que quando a Bíblia diz que Deus matou, não é que Deus matou. O que Deus fez simplesmente se ausentou. E como Ele é a vida, quando Ele se ausenta, o que é que fica? A morte. Porque a morte é o quê? A ausência da vida. Os irmãos estão-me a fazer entender. Então, por isso é que nós temos que entender o seguinte. Se eu tenho Jesus, então eu tenho a certeza da vida. Porque Ele é a vida. Mas se eu não tenho Jesus, irmão, então não te enganes. Porque se tu não tens Jesus, então tu estás num estado de quê? De morte. O que é morte? Separação de Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, por isso é que a Bíblia diz-nos que a largura do amor de Deus é infinita. Porquê? Porque Ele morreu por todos. Ele veio para todos. O seu amor é para todos. Independentemente do que tenhas feito. Independentemente de quem tu és. A Bíblia diz que Ele veio para todos. E há uma coisa muito gira que eu te quero dizer, que é o seguinte. E nunca mais te esqueças do que eu te vou dizer. Vem como tu estás, mas não fiques como vieste. Entendes o que eu estou a dizer? Vem como tu estás. O Senhor nunca diz assim, limpa-te primeiro para vires. Não. Ele diz, vem como estás. Vem como estás. Vem sujo, vem cheio de pecado, cheio de erros, cheio de problemas. Vem como estás. Mas não fiques como vieste. O que é que tem que acontecer quando tu estás diante de Deus? Tu tens que ser transformado. Deus tem que te transformar. O que é? A vida tem que te ressuscitar. A vida tem que te vivificar. Entendem o que eu estou a dizer? Então, por isso hoje nós entendemos que a largura do amor dele por nós é algo tão grande, porque ela é para todos. Todos. E se há alguma coisa hoje o diabo ainda tem usado na tua vida, te lembrar algo do passado. Às vezes tu queres adorar a Deus, tu queres entrar na presença de Deus e de repente vem aquele pensamento. Mas tu estás a fazer isto. Mas tu fizeste isto. Mas tu, como é que tu és capaz de adorar a Deus se tu fizeste isto? Irmão, como canta aquela música do Ministério Diante do Trono. Se o diabo te lembrar do teu passado, lembra ao diabo do futuro dele. Qual é o futuro do diabo? No lago de fogo e enxofre. Entendes o que eu estou a dizer? Então, irmão, o que tu tens que fazer só é rejeitar a condenação. Porque em Cristo Jesus não há mais condenação. Não há mais condenação. A única coisa que tens que fazer é vir como estás, mas não fiques como vieste. Não fiques como vieste. Irmão, se tu, por exemplo, tens um vício na tua vida, vem. Jesus quer te libertar desse vício. Agora, quando tu vens, irmão, não podes viver 30 anos de crente ainda agarrado ao vício. Não pode ser. Porquê? O que é que está a acontecer ali? Porque tu ainda não deixaste Deus vivificar essa situação. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, o segredo é este.
Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ah, pastor, então mas isso significa que se o meu filho que aceitou Jesus foi batizado, mas hoje está desviado, se ele morrer vai para o inferno? Irmãos, se ele morrer nos porcos, ele vai ficar aonde? Por isso é que a Bíblia diz assim: aquele que conseguir salvar o seu irmão que se desgarrou, é digno de dupla honra. Porque resgatou quem? Um desviado. Diz lá na Bíblia. Então vê lá, a Bíblia diz que quando eu salvo alguém é digno de honra, mas quando eu salvo um desviado é digno de dupla honra. Porquê? Porquê quê? Porque a Bíblia diz que não é fácil. Não é fácil. Nós irmos lá resgatar alguém que já conheceu a palavra, que já viveu com Deus e que se abandonou, que deixou a palavra de Deus. Entendem o que eu estou a dizer? Então por isso, irmãos, é assim, se tu tens alguém na tua família, se tens alguém que amas, que está afastado de Deus, irmão, corre. Corre para restaurar. Ora, irmão, porque é assim, quando eu morrer, o que a Bíblia diz é: ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. E no dia do juízo, aquilo que vai ser perguntado é só isto: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Estão a entender o que eu estou a dizer? E tu dizes assim: ah, pastor, mas no último segundo da vida dele ele pode se arrepender. Pode. Mas tu vais conseguir controlar o último segundo da tua vida? Tens a certeza absoluta que vais controlar o último segundo da tua vida? Eu não tenho. Então, irmãos, é melhor correr. Para quê? Para que todos possam vir. Ele morreu por todos. E último lugar, irmãos, último lugar, falta o quê? O cumprimento da plenitude de Deus. Vamos ver então o cumprimento. Romanos 8, 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor de nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. A Bíblia diz que ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso é que ele diz: quem tem Jesus, tem o quê? Tem a vida. Em Jesus, nós somos predestinados para a salvação. Agora eu vou falar um bocadinho de teologia rapidamente. Segundo a teologia, existe a doutrina da predestinação. A doutrina da predestinação é bíblica. Está lá, que Ele nos predestinou. Só que o que as pessoas não entendem é que a predestinação é em Cristo. Isto é, quem está em Cristo está predestinado. Mas quem não está em Cristo não está predestinado. E há muita gente que diz assim: se aquela pessoa aceitou Jesus, então ela é porque ela está predestinada. Então se ela está predestinada, faça o que ela fizer, vai para o céu. Esta é a doutrina da predestinação. Há muitos irmãos nossos que acreditam nisso. Acreditam o seguinte: nem vale a pena evangelizar, porque aqueles que Deus já predestinou, eles mais tarde ou mais cedo vão bater à porta e vão entrar. Isso é engano do diabo. Porque a predestinação é em Cristo. Isto é, se eu estou em Cristo, eu tenho que ter a certeza absoluta de que um dia estarei com Ele. E mais, quando Ele vier, eu serei como Ele é. É o que a Bíblia diz. Agora, se eu estou fora de Cristo,
Meu irmão, tu estás predestinado, mas é para o inferno. Não é para a salvação. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Amém? E por isso é que a Bíblia diz assim, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. A condenação não é Deus a lançar alguém no inferno. Não, a condenação é quando alguém rejeita este amor que eu estou aqui a falar hoje. Quando as pessoas rejeitam este amor, essa é a condenação. Porque, irmãos, como é que é possível alguém não querer este amor? Eu não consigo entender. A sério, irmãos, ajudem-me, porque eu não consigo entender. Eu não estou a dizer para as pessoas serem todos pastores. Eu não estou a dizer para as pessoas serem todos frequentadores assíduos da igreja, que deem todos o dízimo e as suas ofertas e apoiem as missões em São Tomé e na Costa Rica. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar de aceitar, de receber este amor. Como é que é possível pessoas não quererem este amor, irmão? Esta é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meu querido, eu não te estou a chamar hoje para tu seres um pastor. Eu simplesmente te estou a convidar para receberes este amor. Deus está-te a mostrar hoje qual é a profundidade do amor dele. Ele está-te a mostrar qual é a altura do amor dele. Ele está-te a mostrar a largura do amor dele e agora o comprimento. Qual é o comprimento do amor de Deus? Ele é eterno e infinito, ele não acaba. Ele é para sempre. Porque ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele é para sempre. Ele é para sempre. É algo que não acaba. É algo que não tem fim. Este é o comprimento do amor de Deus. Ele não acaba, jamais acabará. Então, irmãos, hoje, deixa-me te fazer uma pergunta. Meu querido, tu já tens este amor? Tu já recebeste esta plenitude? Se tu ainda não o fizeste publicamente, se tu ainda não confessaste Jesus, se tu ainda não disseste, poça, realmente eu nunca tinha pensado nisto assim, mas agora eu reconheço que realmente Ele pagou um preço muito alto para eu dizer não. Então, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Então, neste momento, eu oro para que o Espírito Santo possa constranger o teu coração, como constrangeu o meu. E tu possas dizer assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou separado de Ti. Mas eu quero hoje ser mergulhado no Teu amor. Eu quero hoje, Senhor, receber-te como o meu Senhor e como o meu Salvador. Porque hoje eu consegui entender qual é a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do teu amor por mim. E eu quero receber essa plenitude, eu quero ser tomado por essa plenitude. E por isso hoje eu escolho, eu tomo uma decisão de receber Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Se tu fizeste esta oração hoje, meu querido, sinceramente no teu coração, se tu fizeste esta oração, eu quero te dizer, pela autoridade da palavra de Deus, que perdoados foram os teus pecados e que tu passaste das trevas para a luz. Agora o que é que tu tens que fazer? Permanece no caminho. Não saias do caminho. Permanece, sabendo que quem tem o Filho tem a vida.